Segundo exercício sobre modo Output Compare de canais CCP, esse aqui é o quinto de canais CCP. A ideia nesse aqui é gerar um trem de pulsos de 10 milissegundos cada um em um período total de 1 segundo. A ideia aqui é a mesma do exercício anterior, é gerar pulso dentro de um período total. Nesse caso aqui o período total é de 1 segundo, no caso anterior era de 2 segundos. Bom, esse aqui é um pouco mais chato. Ele quer gerar um trem de 4 pulsos. Essa é a definição do exercício, gerar um trem de 4 pulsos. Cada pulso tem que ter 10 milissegundos em nível alto. Portanto, a diferença entre um pulso e outro, eu vou arbitrar em 10 milissegundos. Ou seja, um pulso vai ter 10 milissegundos e o outro pulso vai ter 10 milissegundos de tempo ativo. Mas a diferença de um pulso para o outro, ele tem que ter um espacinho para a gente ver, né? Para a gente poder ver os 4 pulsos. Então também eu vou ter, então, no primeiro pulso 10 milissegundos e 10 milissegundos em nível baixo. Depois 10 milissegundos em nível alto do segundo pulso e 10 milissegundos separando para o terceiro pulso. Aí o terceiro pulso dá 10 milissegundos de tempo ativo e mais 10 milissegundos de tempo inativo para separar, para ver o último pulso de 10 milissegundos. E depois ele é tempo ativo até o resto do período de 1 segundo. Então nós vamos ter aí cerca de 70 milissegundos desses pulsos aí, né? Porque 20 milissegundos no primeiro pulso, mais 20 milissegundos do segundo, mais 20 milissegundos do terceiro, mais 10 milissegundos do quarto, porque daí o restante é tempo inativo até o resto do período. Bom, as configurações. Timer 10, do mesmo jeito. 2 segundos aqui de período para eu poder imprimir na tela os valores. Timer 5 de medição. Aqui eu fiz um jeito diferente. Eu configurei canal 1 e canal 2 para medir. Em vez de eu colocar no modo PWM de entrada, eu coloquei, eu fiz essa geração de sinal porque eu fiz essa geração de captura aqui, esse modo de captura individualmente, canal 1 e canal 2, para poder facilitar na hora de eu programar meu código ali, que eu vou explicar mais tarde. Mas, de fato, se eu configurasse o modo PWM, ele daria errado, porque o PWM ele pega automaticamente, ele faz o cálculo automático entre uma borda de subida e uma borda de descida. Né? Então ele calcula o período do tempo de pulso automaticamente. Porém, como a gente vai gerar 4 pulsos, ele ia calcular o valor errado, porque ele ia pegar a borda de descida do primeiro pulso e a borda de subida do primeiro pulso, e daí ele esqueceu os outros pulsos, ia calcular o período todo errado. Então aqui eu tive que fazer manualmente, manualmente eu digo, né, configurar os canais separadamente para poder calcular manualmente, digamos assim, os meus valores. Mas a configuração foi a mesma, o Racing Edge, borda de subida para o PA0 e borda de descida para o PA1. A ideia foi a mesma. Mas a diferença agora eu vou ter que calcular do meu jeito, em vez de calcular automático com o modo PWM lá. Configuração a mesma de sempre, aqui 84 e 4 bilhões, em pré-escalar RR e a ativação do timer, a ativação da interrupção. E o timer 2 foi onde eu gerei o meu sinal. Aqui eu gerei no modo Output Compare. De novo, a mesma ideia, eu poderia ter gerado no PWM, não poderia nesse caso, que nem na modo captura, porque eu preciso gerar 4 pulsos. Se o PWM ele ia acabar, né, eu teria que ter mais, eu teria fazendo um trabalho maior e seria desnecessário, porque o Output Compare nesse caso ele é até mais fácil para poder gerar os 4 pulsos, em vez de configurar no modo PWM. É mais fácil para eu fazer os cálculos. Então eu usei o LED da placa e botei no modo Output Compare. Bom, 33.600 e 2.500 para dar 1 segundo. A mesma ideia de sempre, não precisava fazer aquela lógica do dobro, porque é apenas um período para poder imprimir os 4 pulsos, né? Um período de diferença para poder do trem de pulsos de um até o trem de pulsos de outro. Então é só uma geração de pulso dentro de um período total. É só um período de diferença da geração de um trem até o outro. Coloquei no modo Toggle Match, ou seja, cada encontro do pulso com o contador ele inverte o estado da saída. E eu vou começar esse trem de pulso no primeiro instante já. Então quando o contador bater em 0 aqui, ele já vai dar o primeiro pulso. E aí a geração dos pulsos vão estar no código aqui que eu vou explicar.
Mas então no primeiro instante, o instante de pulso vai começar no primeiro instante. Então no primeiro instante, quando o contador chegar em zero, que já vai estar em zero, ele já vai gerar o primeiro pulso. Bom, então aqui o código. As mesmas bibliotecas, eu incluí aqui. Os mesmos define, aqui eu botei um define de 100, porque aumentou um pouquinho da quantidade de palavras, e um timeout de 100 milissegundos. Bom, aqui vai ser um pouquinho mais difícil de explicar essa lógica aqui, mas é o seguinte. Aqui é a variável período, aqui é a variável pulso, que é a variável que vai indicar qual pulso que é, né? E minha variável que eu vou colocar dentro do meu vetor, né? Porque aqui é o seguinte, eu dividi um vetor em tempo de subida e tempo de descida, tá? Por quê? Porque eu botei um vetor de 4, porque são 4 pulsos. Então, na posição pulso 0, o pulso vai ser minha variável que vai percorrer o vetor. Então, no pulso igual a 0, quer dizer que é o pulso, primeiro pulso, na posição 0. Então, ele vai armazenar o tempo de subida do primeiro pulso, na posição 0. Aqui vai armazenar o tempo de subida do segundo pulso, na posição 1, e assim por diante, até dar os 4 pulsos. E o tempo de descida é a mesma coisa. Esse tempo de subida 2 aqui é uma variável que vai servir como auxiliar para calcular o meu período. Vai ficar mais claro depois no código. Aqui é a minha variável count, que vai percorrer também o vetor, mas ele vai percorrer o vetor CCR daí. Tempo do pulso normal e a variável mensagem. Esse vetor aqui é o vetor onde eu vou mudar os valores de ARR. Ou seja, o meu primeiro pulso começa em 0, como foi configurado, e ele desce em 25. Né? E daí o meu outro sobe em 50 e desce em 75. O meu outro sobe em 100 e desce em 125. O meu outro sobe em 50 e desce em 175. E o meu outro sobe em 0 de novo e reinicia o vetor. Certo? É que essas variáveis, esses valores são do registrador lá, CCR, do pulse, e eles correspondem em tempo a 10 milissegundos cada um. Certo? Então, de 25 para 50 tem 10 milissegundos, de 50 a 75 também tem 10 e assim por diante. Então, tempo ativo e tempo inativo. Inicializei aqui o timer 10, inicializei o modo de geração do sinal com interrupção. Eu esqueci de avisar que aqui eu ativei a interrupção do timer de geração do sinal. Ó. Então, eu ativei a interrupção para poder fazer essas modificações no valor do CCR. Ativei então também os modos de captura, tá? Canal 1 e canal 2. Aqui coloquei um cabeçalho. Aqui eu não limpei porque não era necessário, tá? Porque primeiro que o printf aqui ele vai ter uma quantidade maior de palavras do que o meu cabeçalho. Então se por acaso ele sobrescrever, ele vai sobrescrever por cima e não vai ter nenhum problema, porque a quantidade de palavras aqui é maior do que ali. Vamos então à parte do código em si. Então no primeiro momento aqui, quando der interrupção, quando o meu primeiro pulso for gerado, que vai ser gerado logo em 0, ele vem aqui e ele troca o meu valor para o meu valor que está na posição 0 do CCR, que nesse caso aqui é o valor 25. Então ele automaticamente já troca para 25 e aí ele já coloca para descer a borda de subida descendo o valor 25, que corresponde a 10 milissegundos. Aí o meu contador incrementa para incrementar a posição do meu vetor para ir para próximo valor de pulso, que vai ser 50. E quando vem de novo, ele troca para 50, então ele vai subir de novo no valor 50, que vai corresponder a mais 10 milissegundos, né, que vai corresponder daí a 20 milissegundos, e aí o meu contador incrementa e vai incrementando até chegar em 7. Quando chegar em 7, quer dizer que acabou o vetor, ele reinicia então para gerar os 4 pulsos novamente. Aqui então o modo de captura, e aqui vai ser minha lógica com tempo de subida 2, que é a minha variável auxiliar. Então, se houve uma borda de subida do meu sinal, ele vem aqui e ele joga para dentro do meu tempo de subida 2, meu pulso 0, no caso é o primeiro pulso que foi gerado, ele vai pegar o valor de captura. E vai calcular o período. Quem é o período? O período é o tempo de subida 2 do pulso, menos o tempo de subida do pulso. Então tem dois tempos de subida. O primeiro tempo de subida, ele é só uma variável auxiliar. Porque, na verdade, digamos assim, vamos dar um exemplo. Digamos que o tempo de subida 2 ele pegou um valor de 20, tá? De 20 não, de 10, tá? Então ele pegou o tempo de subida de 10, que é qual o valor que vai ser, 10 milissegundos. Pegou um valor de 10.
O período vai ser o tempo de subida, que é 10, menos o tempo de subida, que é 0. Então, o período vai ser 10 milissegundos, digamos que seja 10 milissegundos. Digamos que o período seja 10, o período vai ser, na verdade, vai ser 100. Aí, depois de calcular o período, ele joga para dentro da variável tempo de subida 2 o tempo de subida. Ele joga para dentro da variável tempo de subida o tempo de subida 2, que na verdade é a mesma variável com o mesmo valor. Só que antes dele jogar, ele calcula. Então, essa variável só serve para auxiliar no cálculo. Por quê? Porque a variável que está aqui embaixo é o tempo de subida normal. Né? Então, não é o tempo de subida 2. Mas poderia ser também. Mas é que aqui, na verdade, é só uma questão de lógica. Né? Porque, primeiramente, ele calcula o tempo de subida. Ele pega o valor de tempo de subida 2. Aí ele calcula o período e ele diminui do tempo de subida. Ele coloca essa variável tempo de subida 2 na variável tempo de subida. Mas isso for depois de calcular o período. Então, agora o tempo de subida vale 10 também. Aí no na próxima captura de subida, ele vai pegar o valor 20, o tempo de subida 2. Então ele vai calcular período, tempo de subida 2, que é 20, que acabou de capturar, menos o tempo de subida que está com o valor anterior, que é o tempo de subida 10. 20 menos 10 dá o período de 10 também. Então, essa é mais ou menos a lógica. No final aqui o tempo de subida 2 dá o mesmo valor para o tempo de subida para eu poder dar continuidade aos cálculos e calcular o tempo de pulso. É uma questão de lógica aqui. O canal 2 ele pega a interrupção da borda de descida, daí ele pega o tempo de descida do pulso que tiver tendo tempo de descida, por isso esse vetor aqui, né? Esse aqui no caso se for o pulso 0, pulso 1 ou pulso 2, aqui ele vai ver qual é o pulso que tá capturando, ele vai armazenar na posição que estiver capturando, dependendo do pulso que for. E aqui ele acrescenta o pulso, quando o pulso for maior que 3, quer dizer, quando o pulso já deu os 4 pulsos, ele reinicia para o pulso 0, ele volta para o pulso, teoricamente, 1, mas na posição 0. Então, ele vai fazendo isso. Isso vale tanto para o canal 1 para o canal 2. Mas como o canal 2 ele sempre vem em sequência do canal 1, quando zerar aqui, vai zerar aqui também. Do mesmo modo e não vai interferir em nada no circuito. Não precisei fazer 2 vezes o incremento de pulso e 2 vezes a zeração de pulso. Porque do mesmo jeito que acontece aqui, em sequência, então na hora que eu zerar aqui, eu zero aqui também. E aqui eu calculei o tempo do pulso, que é o tempo de subida menos o tempo de descida. Dos pulsos aqui. Aqui não interessa qual pulso que é, porque sempre vai dar o mesmo valor, né? Porque, teoricamente, os valores eles têm a mesma diferença, de 10 milissegundos. Bom, então vamos aos testes. Tá aqui o ARM. Então aqui está o meu PA0 e o meu PA1, canais que eu configurei independentemente. Um vai medir a borda de subida e outro vai medir a borda de descida. E aqui ambos estão conectados no PA5. É o mesmo pino aqui, só que, na verdade, teoricamente, é o mesmo pino PA5, mas são em pinos diferentes, pinos físicos diferentes. Mas é o mesmo pino. Tem a mesma origem, mesmo destino. Os pinos têm o mesmo destino que é o LED da placa. Bom, então tá aqui, tá feito aqui, observem o LED da placa, ele vai piscar. Importante, não vai dar para ver os 10 milissegundos, não vai dar para ver os 4 pulsos, porque são 10 milissegundos, é muito rápido, né? Um período de 1 segundo. Então eu vou colocar um vídeo em câmera lenta em sequência para poder ver esse pulso, para a gente poder ver os 4 pulsos acontecendo aqui, só que em câmera lenta, só dá para ver em câmera lenta. A olho nu, ao vivo, não vai dar para acompanhar, porque é muito rápido. Mas a gente vai poder ver que está certo aqui pela medição dos canais. Então botando para rodar aí. Aí ó, tempo de cada pulso 10 milissegundos e o período total de 1 segundo. Observem que ele pisca, parece que ele está piscando com a frequência, mas na verdade ele está dando 4 pulsos aqui dentro de um segundo. Então é isso aí, até a próxima.